Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. Bom dia, Aninha. Bom dia, Profetai. E bom dia também para você aí de casa que acordou com muita vontade de ouvir a voz de Deus. E é certo que se você quer buscar na palavra do Senhor, louvando e orando, você vai encontrar. Porque nós não temos que encontrar Jesus assim, né? Ele sempre está disponível a nós em todos os lugares, na verdade, Aninha. Então, aonde você for e você querer a presença do Senhor Jesus Cristo, ali Ele está te esperando, te aguardando, né? Amém. Bom dia. Bom dia. Bom dia para você que está em casa. Que alegria ter você conosco mais esse dia. E para a gente começar, nós vamos orar ao nosso Deus. A gente sabe que a oração, ela nos transporta para uma atmosfera mais pura, mais santa e faz o nosso dia mais alegre, né? E para a gente começar, vamos orar ao nosso Deus. Vamos nos ajoelhar? Senhor nosso Deus, bendito Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos deu. Muito obrigado por mais uma chance que nós temos, ó Pai, de ser melhores, Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor possa estar presente conosco nesse dia, ó Senhor. Que nós possamos, Senhor, andar, não aqui na terra, Senhor, mas na atmosfera do céu, Pai. Amém. Por favor, nos batiza com Teu Espírito Santo e aceita esse culto em adoração a Ti. Abençoa nossos queridos que estão em casa, que a Tua bênção, que a Tua graça possa alcançá-los também. Em nome de Jesus eu te peço e desde já te agradeço. Amém. Amém. E agora nós vamos entrar em outra atmosfera, uma atmosfera celestial e santa, porque nós vamos louvar o Senhor. E nós vamos louvar o Senhor com o hino 390, pegadas, que realmente os nossos passos possam ser os mesmos que o de Cristo. Amém? Sigo a perigosa estrada deste meu viver, onde cada passo em falso pode ser meu fim, mas eu sigo em frente, pondo sempre os meus pés sobre as pegadas que Jesus deixou pra mim. Eu vou para onde este trilho me levar. Quero no final dele encontrar o meu Jesus. E se alguém vier atrás de mim, por onde vou, vai ver que Cristo e eu deixamos uma pegada só. Amém. E neste momento nós vamos guardar no nosso coração mais um pedacinho da palavra de Deus. A gente está decorando esse texto de Lucas 12, do 3 ao 7. Vamos lá no 3? 1, 2, 3. Lucas 2, do 13 ao 7. Portanto, tudo em que em trevas dissestes, a luz será ouvido. E o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será pregoado. E digo-vos, amigos meus, não temais o que matam o corpo, depois não temais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a este temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 centis?
e nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Lucas 12, do 3 ao 7. Lucas 12, do 3 ao 7. Portanto, tudo que em trevas dissestes, à luz será ouvido. E o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. E digo-vos, amigos meus, não temais o que mata o corpo e, depois, não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 centis? E nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Lucas 12, do 3 ao 7. Lucas 12, do 3 ao 7. Porquanto, tudo que em trevas dissestes, à luz será ouvido. E o que falastes ao ouvido do gabinete, sobre os telhados será apregoado. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e, depois, não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 centis? E nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Lucas 12, do 3 ao 7. Amém. E que importante nós somos para Cristo, né? Sim. Mais importante do que todas as coisas somos nós. Nós devemos ir, né, por todo mundo sem temor, porque Ele cuida de nós e nós valemos muito para Ele. Então, a gente não deve temer aqueles que possam nos matar. Nós devemos falar o que o Senhor nos pede, né? Isso mesmo. E que a palavra do Senhor Jesus Cristo hoje possa alcançar o seu coração de uma forma milagrosa, né? E poderosa. E eu sei que há poder na palavra do Senhor e há milagres também reservados para você. E que esse dia seja uma bênção na presença do Senhor Jesus Cristo. E tenha um bom dia. Bom dia. Estamos juntos mais uma vez, mais uma semana passou e mais um sábado para graça, pela graça de Deus. Feliz sábado para você, que bom! Passamos mais uma semana juntos, abrindo a Bíblia todos os dias, estudando a palavra todos os dias e como o Senhor tem feito grandes coisas por nós. Que bom que você está aí. E eu quero aproveitar, sábado passado, esteve aqui um casal muito especial, que são nossos amigos do coração, nossos irmãos em Cristo, que foi o irmão Pedro e a irmã Giselda, né? Eles vieram juntamente com os outros irmãos de Santa Cruz. Queremos mandar um abraço para vocês, dizer que vocês são muito especiais. E que bom poder saber que temos irmãos espalhados por cada canto dessa terra. Que a bênção do Senhor alcance lá de vocês. E o estudo dessa manhã, nós já estamos num outro livro que agora começamos a ler, é o livro de Amós. Hoje estudamos o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro de Amós e também o livro de Marcos no capítulo 12, os versículos 13 a 44 e chegamos no capítulo 66 do livro O Desejado de Todas as Nações. O capítulo de hoje teve por título Conflito.
E conflito era uma coisa que não faltava na vida de Jesus, não é? Hoje nós vamos ver mais sobre isso. Aqui no livro de Amós, no capítulo 1, o profeta Amós, vale ressaltar, ele era um pastor, um agricultor. Naquele tempo, quem cuidava de ovelhas ou de cabras era considerado um pastor. Então, nós temos aqui o profeta Amós, um homem simples, humilde e temente ao Senhor Deus. Ele era de uma vila judaica de Tecoa, chamada Tecoa. Acredita-se que essa vila está a 16 quilômetros ao sul de Jerusalém. Ficava, né? Aqui no versículo 1, capítulo 1, verso 1, diz que qual que foi a época que Amós viveu. Ele é do tempo do rei Uzias, que era rei de Judá, e também ele viveu nos dias de Jeroboão, filho de Joás, que era rei de Israel, melhor dizendo. Aqui no capítulo 1, nós vimos que o profeta, ele traz a mensagem de Deus para algumas nações. Então, o Senhor Deus, nós temos visto nesse ano bíblico, que Deus, ele não é Deus só do povo de Israel. Ele é Deus de todas as outras nações. E é por isso que a Bíblia ela vai trazendo mensagens de Deus para essas outras nações. E o interessante é que essas outras nações, elas não tinham o conhecimento do Senhor Deus, como Israel tinha. Elas também não tinham aliança com o Senhor Deus, como Israel tinha. É por isso que quando Deus ele traz juízo a essas nações, ele traz não por elas estarem quebrando a aliança com o Senhor. Afinal, não existia essa aliança com o Senhor, mas o juízo vem sobre elas pela maneira que elas tratavam o seu próximo. E é isso que nós vemos quando o Senhor diz aqui uma palavra a respeito de Damasco. Também falou a respeito de Gaza, que era uma outra nação que fazia coisas terríveis ali contra o seu próximo. Depois o Senhor também fala a respeito das transgressões de Tiro. Qual outra nação vocês encontram aí no capítulo 1? O Senhor dizendo Edom, né? Depois vem os filhos de Amon, Moabe. E aí o Senhor também fala transgressões contra Judá. O Senhor começa falando com o pessoal que estava ao redor. Aí Deus chega ali no povo da aliança e fala também a respeito de Judá, que viria castigo, juízo sobre aquela nação que tinham quebrado a aliança do Senhor, tinham deixado os mandamentos do seu Deus. E também o Senhor fala a respeito de Israel. E aqui nós temos mais versículos falando a respeito das transgressões de Israel e do juízo que o Senhor traria sobre eles. Então, do versículo 6 até o versículo 16, aqui está falando sobre o povo de Israel. Deus ali lembra a eles como ele cuidou deles no deserto durante aqueles 40 anos. E o Senhor fala de um modo muito especial como aquele povo deixou de viver o relacionamento que o Senhor os chamou para ter com ele. E eu achei interessante no versículo 16, que diz assim, que o mais corajoso entre os fortes fugirá nu naquele dia, diz o Senhor. Então seria um dia terrível, né, para eles. Nós temos um Deus de amor, mas nós também temos um Deus que não poupará para sempre, né, os transgressores. O Senhor, ele tem olhos atentos a tudo que acontece nessa terra. Não é somente Deus daquela época, mas é Deus do nosso tempo. É Deus entre nós e também Deus de todas as outras nações. O Senhor tem visto o que acontece em cada canto dessa terra. E nós também esperamos que Ele voltará outra vez e trará juízo a todas as atitudes dos filhos dos homens. Indo agora para o livro de Marcos. No capítulo 12, Marcos 12, eu convido você a pegar a sua Bíblia também. Nós vamos acompanhar a partir do versículo 13.
Marcos 12, a partir do verso 13. Ontem nós vimos aqui, o Cleiton apresentou a reação do povo diante de Jesus. Quando novamente Jesus chega no templo, a cena se repete. Lá estão novamente os vendedores e o templo está parecendo um curral, né? Uma grande feira. E os sacerdotes e os príncipes, eles olham a atitude de Cristo e ficam em silêncio. Depois disso, eles agora pensam em uma maneira para encontrarem alguma coisa para prender a Jesus, para condenar a Jesus. E aí eles têm uma brilhante ideia. Que ideia é essa? Escolhem ali os escribas, os fariseus, só que agora eles pegam os mais jovens. Porque aqueles fariseus mais velhos, eles estavam sempre ali ao redor de Jesus, e aí eles pensam, não, Jesus já conhece esse. Vamos mandar os mais jovens. E aí escolhem aqueles jovens zelosos, fervorosos, e eles vão interrogar Jesus de maneira que pudessem encontrar alguma brecha para poder condenar o mestre. E eles acham ali, tem uma ideia. Pronto, eu acho que isso vai dar certo. Jesus vai cair nessa. E qual que é a ideia? Oi? Eles começam a fazer interrogações aqui. Sim, a respeito dos tributos, né? E aí, Senhor? E eles pensam, agora, vamos ver. Entre o povo de Israel não havia um consenso. Eles pagavam os tributos, mas eles achavam que ali não era a vontade de Deus. Então, eles não eram de acordo. Isso era algo que chateava ali eles. E eles vão até Cristo e perguntam, e aí, mestre? É o que nós temos aqui no versículo, a partir do 13, né? Enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. E chegando eles, disseram-lhe, mestre, sabemos que és homem de verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens, antes com verdade ensinas o caminho de Deus. Então eles chegam ali falando, é claro que essas palavras eram falsas, mas elas tinham verdade, né? A palavra em si era verdadeira. De fato, Jesus era um mestre, ensinava o caminho de Deus, mas eles não tinham no coração a intenção de dizer isso, né? Eles se achegam a Cristo com falsidade. E aí eles lançam a pergunta, é lícito dar tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? E o versículo 15, Jesus fala assim, então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes, por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a veja. E eles lá trouxeram e disse-lhes, de quem é esta imagem e inscrição? E eles lhe disseram, de César. 17. E Jesus respondendo disse-lhes, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E diz que as pessoas maravilharam-se ouvindo isso. Cristo aqui ele está explicando que nós devemos ser fiéis e honestos com os nossos deveres civis, com os deveres que nós temos como cidadãos onde moramos. Mas nós também devemos ser fiéis no nosso relacionamento e na aliança que nós temos com o nosso Deus. Então a supremacia é ser fiel a Deus e depois aos homens. E aqui Jesus ele também repreende aquele grupo de fariseus, porque eles não foram fiéis ao Senhor. Eles estavam perecendo pelo fato de não darem a Deus o que era de Deus, não darem a adoração que pertencia ao Senhor, não serem fiéis naquilo que pertencia ao Senhor. Eles estavam perecendo por sua própria apostasia e infidelidade para com esse Deus. E Jesus ele lança essa repreensão e eles entendem a mensagem de Cristo. E nós vemos entre o povo de Israel que haviam dois grupos, que eram os fariseus e o outro grupo, os saduceus. Os fariseus eram aqueles homens
Diz aqui o livro que eles eram rígidos adeptos da tradição. Então eles procuravam seguir ali tudo certinho. Era um povo mais de obras exteriores. Aqui no versículo 38 ao 40 diz qual que era a postura desses escribas, desses fariseus. Jesus diz assim, olha, vocês gostam de andar com vestes compridas, de saudações nas praças, das primeiras cadeiras nas sinagogas, dos primeiros assentos nas ceias, devoram as casas das viúvas, e isso com pretexto de largas orações. Estes receberão mais grave condenação. Cristo está condenando aqui toda essa capa bonita que os seus filhos tinham, mas por dentro. A professora Joana quer comentar algo a respeito também dos fariseus? Achei isso muito interessante, Paulinha, porque dentro do povo de Deus havia grupos que criam de forma diferente. Os fariseus tinham uma crença e os saduceus tinham uma outra crença, mas ambos eram judeus. Ambos faziam parte do povo do Senhor. Diz que os fariseus eram rígidos, adeptos da tradição, meticulosos nas cerimônias exteriores, diligentes em abluções, jejuns, longas orações, exibiam-se ao dar esmolas, eram fanáticos e hipócritas. Já os saduceus, eles rejeitavam completamente a tradição dos fariseus. E eles professavam crer numa maior parte das escrituras. Eles consideravam apenas o Pentateuco como inspirado por Deus. E eles se colocavam numa posição de que eles eram obedientes à palavra do Senhor. Que eles realmente, fielmente seguiam a palavra do Senhor, mas eram céticos e materialistas. Não acreditavam na existência dos anjos, nem na ressurreição dos mortos, nem na doutrina da vida futura, com suas recompensas e seus castigos, e eles eram altamente ricos e prezavam muito pelo que se era palpável, né? E eram completamente insensíveis à necessidade humana. Eles acreditavam que Deus havia criado o mundo, criado o homem, e deixado eles livres para decidir sua vida, para seguir o seu próprio caminho. Então imagine só, dentro do povo de Deus, grupos pensando de maneiras diferentes, que trazia essa confusão, essa briga, essa discussão entre eles, porque os fariseus e saduceus eram inimigos ferrenhos, né? Eles só se uniam quando era para acusar a Cristo, mas eles se detestavam, eles brigavam a todo instante por conta das suas crenças. E isso me lembrou muito uma frase que a professora Maísa sempre fala, que o diabo divide para conquistar. E o povo do Senhor estava assim, dividido pelas suas crenças, porque cada um cria segundo aquilo que achava mais correto. Mas o mais interessante disso tudo é como Jesus agiu em meio a esse conflito. Como é que Jesus se posicionou para tentar salvar ambos, tentar salvar tanto os saduceus como os fariseus? Como é que Jesus agiu? Qual é a maneira correta em meio a essa situação? O livro traz também essa informação de hoje. Interessante isso, professora Joana, porque eu fico vendo, e agora até lembrei de uma outra frase da professora Maísa, que entre os bons há amizade, mas entre os maus há uma cumplicidade. Nós vimos que os herodianos, eles também não eram amigos dos fariseus, eles eram inimigos, mas eles tinham um ponto em comum: achar brecha para condenar Jesus, e eles se uniam nesse propósito, então eram cúmplices. Nós vemos aqui também fariseus e saduceus, inimigos ferrenhos, como foi falado, mas eram cúmplices nesse propósito. E eu fiquei pensando, olha que terrível, porque os saduceus eram a classe que tinha um grande número de sumos sacerdotes. Pensa como estava o povo de Deus nessa época, o sumo sacerdote, que é o representante do Senhor Jesus, né? A posição ali que Cristo de um modo didático ensinava sobre ele mesmo. E esse maior representante tinha esse tipo de fé, rejeitavam partes das Escrituras. E eles conseguiam citar o porquê? Através de recursos, né? O interesse materialista. E olha, o mais terrível ainda
era que esses cargos de sumo sacerdote, muitas vezes essa posição era adquirida de forma injusta, porque os saduceus, eles eram os mais ricos, né? Diz que eles não tinham muito a influência, o controle sobre o povo comum, mas eles eram homens que tinham mais dinheiro e eles tinham conquistado o respeito proporcional às suas fortunas. E eles rejeitavam os ensinos de Cristo. Nós vimos aqui no livro também, na página 604, nesta edição de capa dura do Desejado de Todas as Nações. Eu achei interessante o que acontece com o coração humano quando é rejeitado o Espírito Santo. Os saduceus e os fariseus e os outros, né? Afinal, todos eles estavam rejeitando ali as impressões do Espírito. E eu achei tão profundo o que falou aqui no segundo parágrafo da página 604. É o parágrafo aqui do capítulo 66, se você está chegando agora por aqui. E diz assim, esse capítulo... o parágrafo que começa: os saduceus rejeitaram os ensinos de Jesus. Ali para o finalzinho, diz que era crença deles que, criando o homem, Deus o deixara livre para dirigir sua própria vida e moldar os acontecimentos do mundo, que o destino deles estava em suas próprias mãos. Então eles acreditavam que Deus criou, mas Deus abandonou. Cada um está ao seu próprio... a sua própria mentalidade e pode fazer do seu futuro o que quiser. Negavam que o Espírito de Deus opera por meio dos esforços humanos ou de meios naturais. Todavia, mantinham ainda a opinião de que, pelo devido emprego das faculdades naturais, podia o homem elevar-se e esclarecer-se, que por meio de rigorosas e austeras exações, sua vida se podia purificar. Então eles rejeitavam o trabalho de Cristo e acreditavam que pelos próprios esforços, pelo desenvolvimento das próprias faculdades, eles conseguiriam se desenvolver e alcançar as coisas na vida sem precisar dessa atuação de Deus. Afinal, eles não acreditavam que Deus atuava na vida humana, no desenvolvimento humano. Deus criou e deixou ali. Cada um pode lutar pelas suas próprias forças e conseguir o que quiser. E seguindo, diz que suas ideias de Deus moldavam-lhes o caráter. E aqui essa frase diz muito. No livro Ciência do Bom Viver, há um capítulo que fala sobre o verdadeiro conhecimento de Deus. Eu até indico você ler esse capítulo. E ali diz que a visão que nós temos de Deus molda toda a nossa vida. O que pensamos de Deus e como vemos a Deus, isso determina como vai ser a nossa vida, no que seremos vitoriosos, no que nos desenvolveremos, no que buscaremos. E eles não tinham o verdadeiro conhecimento de Deus, eles tinham uma visão errada das Escrituras e uma visão errada do próprio Senhor. Pior ainda, rejeitavam o Espírito Santo, que era aquele que poderia dar a visão certa. Cristo estava ali, muitas vezes instigando a mente deles a deixarem de lado aquelas suas filosofias. Então a ideia que nós temos de Deus molda o nosso caráter, que possamos buscar conhecer o Senhor pelo viés certo, assim como Ele se mostra em sua palavra, para que possamos ter o nosso caráter transformado por esse Deus. No final diz assim: ensinava que tanto para o bem temporal do homem como para o eterno, Deus opera no coração pelo Espírito Santo. Mostrava o erro aqui Jesus, trabalhando com eles. Jesus ensinava que tanto para o bem temporal do homem como para o eterno, Deus opera no coração pelo Espírito Santo. E mostrava o erro de confiar no poder humano para aquela transformação de caráter que só pode ser operada pelo Espírito de Deus. Nada mais pode nos mudar nessa terra, a não ser o trabalho do Espírito Santo na nossa vida. Não adianta sermos bons, não adianta lutarmos e fazermos tantas coisas,
coisas. No final, cairemos no mesmo buraco. Se rejeitarmos a obra que o Espírito Santo tem para fazer na nossa vida, nós nunca conseguiremos nos amoldar ao caráter de Cristo. Isso é uma obra que só o Senhor Jesus pode fazer. E prosseguindo, Cristo ele entra em um outro conflito. Foi o conflito, o primeiro foi a questão do tributo a César e a Deus, né? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. E depois é enviado a eles um escriba. E esse escriba, ele é um homem ali temente e se mostra humilde e também sincero. E ele chega para Jesus e pergunta assim, qual que é o primeiro dos mandamentos? E aí, mestre, qual que é o principal mandamento, o mais importante? E Jesus, no versículo 29 aqui de Marcos, capítulo 12, diz assim, o primeiro de todos os mandamentos é, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E vocês lembram de qual livro? Nós lemos dias atrás, Deuteronômio, né? Como lembra, Cristo usava muito o livro de Deuteronômio. E no versículo 30 diz assim, amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Cristo aqui está chamando eles a servir a Ele, a amar a Deus. Não só amar por meio das cerimônias, não só amar de modo superficial, mas o Senhor incita eles a amarem com todo o coração, com todo o seu lado emocional, com todo o seu lado mental, o seu intelecto e também com o físico. Um amor a Deus verdadeiro envolve essas três áreas da nossa vida. Não tem como amarmos a Deus, cumprirmos os 4 mandamentos, porque o que Jesus faz aqui é resumir a primeira tábua, que era a tábua que continha os 4 mandamentos que simbolizam ali, se referem ao amor a Deus. Não tem como amarmos a Deus só de palavras, só de ações e não do fundo da alma. Cristo, ele quer o amor real, supremo, e ele se mostra amando no físico, no mental, no emocional. E no versículo 31 diz que o segundo mandamento, ou seja, aqui Jesus resume a segunda tábua, que é os demais, os 6 outros mandamentos. Cristo diz que e o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Cristo aqui, ele resume toda a lei. Amor a Deus, os primeiros 4 mandamentos. Amor ao próximo, os outros 6. Cristo ensina a profundidade do que eles precisavam ali. Não era simplesmente seguir a lei, mas seguir de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças, com todo o entendimento. E aí, nós vimos que aquele escriba, ele fica impressionado com o que Cristo ensina. E ele reconhece, de fato, que Jesus, ele tinha mesmo a sabedoria do céu. E Jesus fala algo bonito. Cristo, ele lia os corações. Diversas vezes aqui, Ellen White fala que o olhar de Cristo lia o coração, via o que ia dentro da alma. E eu imagino Cristo olhando para aquele escriba tão sincero, né? Tão humilde ali, realmente naquela posição que ele se colocou. E Jesus diz assim, olha, filho, você não está longe do reino de Deus. E depois vem um outro conflito. E nós encerramos com esse, que aí Jesus pergunta assim para eles, né? No versículo 35 ainda do capítulo 12. E falando, Jesus dizia, ensinando no templo, como dizem os escribas que Cristo é o filho de Davi? Como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? E o verso 36, porque o próprio Davi disse pelo Espírito Santo, o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés. 37, pois se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é logo seu filho? E a grande multidão o ouvia de boa vontade e dizia-lhes em sua doutrina. Então, aqui Jesus, ele era reconhecido, muitos reconheciam Cristo como filho de Davi.
Então, muitas vezes ali teve cegos que falavam: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Reconheciam Cristo como filho de Davi, segundo a profecia que o Messias viria da linhagem de Davi. E Jesus estava aqui mostrando que ele não era apenas só de forma humana ali da genealogia de Davi, filho de Davi, mas ele era de fato o Messias, o libertador, o descendente da mulher, o Filho de Deus. E por último, Cristo também falou outra coisa a respeito dos saduceus, porque eles não criam na ressurreição. E eles também montam ali um conflito com Cristo para inquirir Jesus sobre a ressurreição. E aí eles contam uma história de uma mulher que se casou com um homem e esse homem tinha 7 irmãos, ou melhor, 6 irmãos. E esse morre e não deixa descendência, ela casa com o seguinte morre e não deixa descendência, o outro irmão assume. Eles perguntam: e aí, Jesus, e no céu? Quem que é o esposo verdadeiro? E aí Jesus, ele descortina um pouco da vida eterna. E ele mostra um pouco como que acontecem as coisas lá no céu. E o Senhor diz que no céu não ia haver casamentos, né? Não casavam-se nem davam-se em casamentos, mas seríamos como os anjos, seremos como os anjos, né? Em todas as maneiras e de todas as maneiras, Cristo ele se saía desses conflitos. E o interessante é que Cristo, ele não tratava mal e ele não ia de modo pessoal. Cristo, ele sempre chamava a atenção daqueles homens, de todos aqueles, para as Escrituras. Cristo não acusava. Quando Cristo chamava de hipócrita, não era porque Jesus estava bravinho, porque aquele povo perseguia ele sempre. Mas Cristo estava sempre mostrando o que ia no coração deles. O Senhor chamava a atenção para as Escrituras. É por isso que ele tinha tanto jeito ao falar. E ele se saía tão bem, porque ele queria abraçar tanto um grupo como o outro. Cristo queria salvar tanto fariseus como saduceus. Cristo queria salvar as crianças, a gente viu no estudo de ontem como que ele tratava. Queria salvar a todos. E hoje também, o que ficou escrito serve para nós. O Senhor nos chama a viver vida real. Uma vida longe dos fingimentos, uma vida que se apega à palavra, e é essa vida que o Senhor nos convida. Até ficou um jogo de palavras, né? Essa vida mesmo que Cristo quer nos dar, uma vida real, amarmos a Deus e ao nosso próximo, porque o que o céu conta são os atos de justiça, como vivemos com a fé que recebemos, que possamos viver de modo íntegro, que você que está em casa também, nos assistindo, possa pedir ao Senhor essa vida real, esse amor de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento, para que não possamos cair nos mesmos erros do passado, vivendo com a Bíblia, tendo Cristo perto, mas desprezando tudo aquilo que o céu dá e tinha dado a eles, né? Vamos orar? Deus de amor, obrigada, Senhor, por este dia, por este sábado, porque meditamos um pouco como Jesus vivia envolto de conflitos. Pai, como as pessoas eram tardias de coração. Mas como falar do passado se, Senhor, nós repetimos os mesmos erros. E é por isso que, como família, nos colocamos diante do Teu altar e pedimos que o Senhor vasculhe a nossa vida e sonde, Senhor, o nosso coração. Onde há os enganos, que o Senhor elucide a nós. Se temos tido uma compreensão errada do Teu caráter, por favor, Senhor, se revele a nós para que possamos ter a compreensão certa, para que a nossa vida seja moldada no caminho certo. Queremos Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. Queremos Te amar de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Senhor, nos livre da hipocrisia, porque quantas vezes
falamos algo, mas vivemos de outra forma. Quantas vezes, Senhor, nem percebemos o que está arraigado na nossa alma, no nosso coração. E eu peço a Tua misericórdia para que o Senhor neste dia nos purifique, para que assim como o escriba encontrou no Senhor algo a mais para a vida dele, possamos nessa manhã ter encontrado também muita vida, muita clareza de quem o Senhor é e de como o Senhor trata com cada um de nós. Nos abençoe neste dia, que seja um dia muito feliz na sua presença, em nome de Jesus. Amém. Um feliz sábado para você e nós temos amanhã o nosso culto novamente. Queremos que você esteja conosco também.